Oi gente, bem-vindos ao nosso segundo vídeo de Excel. Hoje eu estarei ensinando vocês como criar gráficos, como inserir fórmulas e fazer funções. Aqui na descrição do vídeo vocês vão conseguir encontrar o link da planilha que eu estarei utilizando durante o vídeo. Vamos começar? Estou com a nossa planilha aberta na aba 6.gráfico. Um gráfico ele é formado a partir de um conjunto de dados de uma determinada planilha. Deve-se, portanto, criar primeiro a planilha de acordo com o interesse. Para inserir um gráfico, eu vou dar um exemplo desse exercício aqui. Crie um gráfico de receita total de vendas por agente a partir da tabela abaixo, utilizando o comando gráficos recomendados. Aqui a gente tem uma tabela cheia de informações, mas foi feito um resumo delas com o que a gente quer para esse exercício aqui do lado. Se vocês verem, tem até uma fórmula que vai ser explicada posteriormente. Então, primeiro a gente precisa selecionar quais dados a gente quer. Então, eu vou vir aqui e selecionar essas duas colunas. Depois eu vou vir aqui em inserir, gráficos recomendados, ou então gráficos, se você já tiver em mente o que você quer. E ele vai mostrar quais são os mais comuns. O mais comuns é esse de coluna, tem esse aqui também que são barras deitadas, ou até mesmo esse gráfico de pizza. Eu vou selecionar esse primeiro e vou dar um OK. E ele já vai retornar pra gente um gráfico com os dados da maneira que a gente quer. A gente também pode dar uma estilizada neles. Então tem esse aqui, a gente pode alterar as cores que a gente quer, podemos deixar ele marrom. A gente também pode clicar nesse pincelzinho aqui e estilizar da maneira que a gente quer. Cliquei 2 vezes, tem as mesmas informações ali de cima. Ou então clicando 2 vezes no nosso gráfico, vou deixar aqui pro lado. A gente tem outras informações, não vou especificar muito bem elas, porque é um conteúdo, uma parte mais tranquila, mas vocês podem editar o gráfico da maneira que vocês preferirem. Pode ser também que quando vocês criem este gráfico, ele não puxe os dados da maneira que a gente quer. Agora nesse exercício ele fez, mas às vezes pode ser que ele tenha entregue pra gente dessa maneira aqui. Vamos aqui, clicar aqui. Pode ser que ele tenha entregue dessa maneira assim, que tá errado, né? Então é só vocês virem aqui, clicar 2 vezes no gráfico, vir aqui em dados. Vocês podem só clicar às vezes em alterar a linha em coluna, ou então selecionar os dados e selecionar de acordo com as informações que a gente quer. Pode ser que eu não queira ver o nome de um dos vendedores, ele vai tirar pra gente. Vou deixar selecionado certinho. Ok. Vamos criar mais um gráfico para mostrar para vocês. Também com os mesmos dados, vou selecionar aqui as duas colunas, inserir gráficos recomendados e vou colocar um de pizza. Então, gráfico de pizza montado. Pode ser que eu queira as informações assim. Como vocês podem ver, não ficou tão bem... não dá para ler muito bem a porcentagem deles. Então, eu posso só vir aqui, clicar em cima da informação e colocar da maneira que eu quiser. Posso também mudar a cor, né? Como vocês podem ver, o fundo tá branco e a escrita também. Eu posso editar isso. Ó, cliquei 2 vezes. O preenchimento sólido, deixei com o fundo escuro. E é assim que se cria gráficos. A gente também pode colocar uma linha de tendência. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes. Adicionar elemento gráfico, aqui tem outras informações pra gente, bastante customização que a gente pode fazer. A gente pode vir aqui em linha de tendência e escolher o que a gente quer. Nesse caso eu vou colocar uma média móvel, mas não é muito importante porque, como vocês podem ver, esses dados eles não são ao longo do tempo, né? É apenas uma comparação entre vendedores. Agora vamos começar a falar sobre as funções básicas. O Excel permite que façamos diferentes operações com as nossas células. Para criar essas funções, existe uma sintaxe básica. A gente começa colocando o sinal de igual, então a gente coloca o argumento com os operadores ou os argumentos entre parênteses. Se você não seguir essa sintaxe, o Excel vai mostrar uma mensagem indicando que há um erro na fórmula. Também é possível combinar diferentes fórmulas, colocando o sinal de mais ao final e escrevendo a seguinte fórmula, sem a necessidade do igual. Agora, para vocês conhecerem algumas fórmulas, eu vou fazer esse exercício aqui com vocês. Ele pede para preencher as 2 últimas colunas e a última linha da primeira tabela utilizando os métodos solicitados.
Então aqui ele pede para a gente fazer o total de vendas de cada vendedor utilizando o operador mais. Então vamos lá. A gente vai abrir a célula e vai escrever um igual a e vai fazer a operação com as células. Então a gente vai selecionar a primeira, clicar em mais e selecionar a segunda célula. Agora é só dar um Enter, ele vai mostrar a soma pra gente. Agora, um atalho que a gente pode utilizar para não ficar fazendo um por um é arrastar esse maisinho para baixo. Quando a gente for fazer, então, quando a gente for analisar essa célula, ele puxou, ele entendeu que a gente quer que some também as células de baixo, e assim com todas as outras. Agora, a gente vai usar a nossa primeira função, que é a função soma. Então, a mesma coisa que a gente fez com mais, a gente vai começar colocando um igual a e vai escrever soma. Como vocês podem ver, o Excel ele ajuda a gente, ele já mostra algumas funções que a gente pode estar utilizando e também para que ela serve, né? Como é que a gente vai usar ela. Então, ela soma todos os números em um intervalo de células. Então, eu vou clicar 2 vezes e aqui ele mostra também como que a gente usa ele. Então, ele diz que é para a gente selecionar quais números que a gente quer somar. Então, a gente quer somar este, vai colocar um ponto vírgula e somar esse aqui também. Agora, a gente fecha com o outro parênteses e dá um Enter. E podemos fazer a mesma coisa que fizemos com o outro, que é puxando para baixo para preencher o resto das nossas células. Agora, ele também pede para a gente fazer a soma de todas as vendas usando o autossoma. Então, a gente vai vir aqui e vai clicar aqui em cima em Fórmulas e vai utilizar o autossoma, que está aqui em cima. Ó. Autossoma. Ele já vai entender quais células que a gente quer somar. Ele vai mostrar pra gente, se tiver errado a gente também pode editar, mas é só dar um Enter. Como vocês podem ver também tá com 1,00, a gente pode vir aqui em página inicial e mudar o tipo que a gente quer, para não aparecer, porque não faz sentido ter ser um número contábil. Pronto. E vamos utilizar o autossoma para essas outras duas células também. Então, aqui em Fórmulas, autossoma, Enter, Fórmulas, autossoma, Enter também. Fizemos a nossa primeira parte do exercício. Agora, existem outras fórmulas que vocês podem usar, outras funções, para auxiliar no cálculo de vocês. Então, preencha a segunda tabela utilizando as funções apropriadas. O total de vendas é a função soma. Então, a gente vai começar colocando um igual, escreve soma, ele diz para que serve, então soma todos os números em intervalo de células, como eu já fiz lá em cima. Vou clicar aqui e vou somar todas. Vou selecionar todas as minhas células, o intervalo delas. Aqui a gente também pode perceber que eu não usei o ponto vírgula, então se eu quero selecionar vários elementos ao mesmo tempo, eu posso só botar 2 pontinhos se não existe nenhuma célula ali no meio que eu queira deixar de lado, né? Então, como elas estão todas juntinhas, eu pude fazer dessa maneira. Agora, ele quer que eu selecione a maior idade. Para fazer isso, eu vou usar uma função chamada máximo. Máximo. Coloca o acento para aparecer. E ele mostra aqui pra gente o que ele faz, né? Então, retorna um valor máximo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e textos são ignorados. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui na minha função, ele já abre meu parênteses e vou selecionar as idades. Pronto. Fecho o parênteses, Enter, ele vai me retornar quem é o vendedor com a maior idade. E para fazer a menor idade, a gente tem a função mínimo. Retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. Clico 2 vezes, já abre meu primeiro parênteses, seleciono o meu intervalo e fecho parênteses, Enter. Retornou a minha menor idade. Supondo que eu queira saber agora qual que é o segundo maior número de vendas, a gente não vai mais usar o mínimo e o máximo, a gente vai usar as funções maior e menor, porque isso faz com que a gente possa selecionar qual posição que a gente quer, né? Então aqui ele não quer o primeiro, ele quer o segundo. Então a gente vai começar fazendo então o maior, coloca um igual e escreve maior, torna o valor késimo de um conjunto de dados.
maior, cliquei 2 vezes, vou selecionar as informações que a gente quer, é o número de vendas, aqui, vou colocar um ponto vírgula, ele já vai mostrar pra gente qual informação que a gente precisa colocar, qual que é a próxima. Vou colocar um ponto vírgula e esse K é a posição, então é o segundo, vou colocar o número 2. Fecho parênteses e dou um Enter. Ele vai me mostrar que quem foi o segundo maior número de vendas foi o Gustavo com 10 vendas. Agora, para o menor, a gente vai usar menor. Funciona da mesma maneira. Vou selecionar meu conjunto de dados. Ele já indica agora que eu preciso dizer qual que é a posição que a gente quer. 2, Enter. Fechei parênteses e Enter. Agora ele quer a média total de vendas. A gente vai usar a função média. Média. Retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm seus números. Média, cliquei 2 vezes, ele já abre meus parênteses. A gente vai selecionar todas essas células. Eu consigo, então, selecionar mais de uma coluna, mais de uma linha ao mesmo tempo. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Então, ele vai me mostrar a média total de vendas. Ou a gente pode simplesmente vir aqui, né? Usar o que a gente fez o cálculo aqui. Vamos ver. Seleciono certinho. E vou dar um Enter. Ele já vai mostrar pra gente qual foi a média de vendas. Para fazer a parte 2 do nosso exercício, eu vou ensinar vocês algumas outras funções. Então, ele pede para preencher a segunda tabela utilizando as funções apropriadas. Para fazer o total de vendas, é basicamente aquela que eu já tinha ensinado para vocês. É só colocar um igual a, escrever a soma e vou selecionar os nossos dados novamente. Fecha parênteses e dá um Enter. Aqui em fórmulas, a gente consegue também selecionar qual função a gente quer, inserir função, ou então pesquisar qual que a gente quer, né? Ele mostra usadas recentemente, algumas de lógica, de texto, a data e a hora, que a gente vai usar mais pra frente, e também tem mais funções. Tem bastante coisa que pode ser utilizada. Para fazer esse aqui, que é a maioridade, a gente vai usar uma função chamada máximo. E ele também dá uma breve explicação do que é essa função, né? Então, retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Vou clicar 2 vezes, que ele já vai pegar pra gente. Ele abre nossos parênteses, vou selecionar os dados que contêm as idades, fecha parênteses e dá um Enter. Para fazer o menor idade, a gente tem uma função chamada menor. Você também pode escrever ela inteira, não precisa clicar na função. Escrevi menor, abre parênteses. Opa, não é menor. Não, tá certo. Aqui, na verdade, é mínimo, gente. Confundi. Mínimo. Vou selecionar, também dá pra fazer com menor, mas aqui a que a gente quer usar é o mínimo. E vou selecionar o meu conjunto de dados novamente. Só deixa eu confirmar se eu fiz certo. Máximo, isso. O mínimo. Então, ele vai pegar o meu menor número. Para fazer o segundo maior, a gente vai usar maior. Porque a gente vai conseguir ver qual que é a posição que a gente quer, né? Então, eu quero saber qual foi o segundo, o terceiro e não só o primeiro. Vai retornar o maior valor késimo de um conjunto de dados. Então, vamos pegar o maior, abre parênteses novamente, seleciona os números de vendas, ponto, vírgula, e ele mostra qual dado que precisa colocar. Ou seja, a gente quer o segundo maior, então coloca um 2. Fecha parênteses, dá um Enter. E agora, o segundo menor número de vendas, a gente vai usar a função menor. Ele pede novamente a matriz, ponto, vírgula, coloca o número 2, fecha parênteses e dá Enter. Para fazer a média, a gente vai usar a função média, igual a, escrevemos média. Às vezes, se escrever sem o acento, ele não vai aparecer, tá? Então, às vezes não tá aparecendo por causa disso. Então, a média retorna a média aritmética dos argumentos. Vou apertar 2 vezes, selecionar o número de vendas, e vou usar essa coluna aqui. E vou fechar a nossa função com parênteses. E vou dar Enter. Ele também pede o fatoramento total, e eu vou usar a fórmula que eu já ensinei para vocês, que é a fórmula soma. Venho em soma,
e posso pegar os dados dessas duas células, né? Pronto. Conseguimos fazer essa parte do exercício. E a gente também consegue puxar células de outras abas, que é o que pede esse exercício aqui. Total em vendas de João Alberto e Jones da aba 6 ponto gráfico. Então vamos fazer ela. A gente vai abrir a nossa célula, vai colocar um igual a, já vou pegar os dados do João Alberto. João Alberto está aqui. Ele quer, deixa eu ver, o total de vendas. Então, eu vou pegar estes dois dados. Opa. Vou fazer, na verdade, um soma. Vou selecionar aqui, ou então só selecionar aqui o total, né, dele. Vou fechar, vou usar um mais e vou abrir a nossa outra tabela, que é do Jones, né? Então, é essa informação aqui. Vocês podem ver, ele tá nessa barrinha aqui, tá mostrando a nossa função da outra célula. Prontinho, a gente pode voltar para a nossa função, é aqui, selecionamos a célula e funcionou. Enter. Deixa eu ver o que aconteceu, ele tá mostrando, vou ignorar o erro, tá? Mas a gente pode fazer só para ter certeza. Vamos fazer aqui, então, um igual a, vamos pegar do João Alberto o total, somar com mais, entrar na nossa outra aba, selecionar o Jones e dar um Enter. Prontinho, estava certo, ele só pensou que tinha alguma coisa errada. Na aba de auto-preenchimento, a gente fala basicamente da ferramenta que eu já utilizei na outra página de funções básicas, que é para preencher sem precisar escrever na mão todas as fórmulas ou funções. Então, se a gente analisar aqui no nosso primeiro exercício, a gente tem o encontre valor total para cada quantidade dada. Na primeira célula já tem uma formulazinha, que ele está multiplicando a quantidade pelo valor unitário. Então, para a gente preencher as outras, é só a gente clicar nesse maisinho 2 vezes e vai preencher. Porém, deu errado. Por quê? Porque ele não está apenas descendo na coluna de quantidade, como também está descendo de valor unitário. E para resolver isso, a gente precisa fixar a nossa célula de valor unitário. Para isso, a gente só precisa vir aqui na fórmula, selecionar qual que é a nossa célula que a gente deseja fixar e colocar um cifrãozinho do lado tanto do E6, do E, quanto do 6. Agora a gente fixou a nossa tabela, a nossa célula. Só vim aqui no maisinho novamente e conseguimos ajeitar. Então, agora todas as nossas colunas, todas as células da parte de quantidade descem, porém, o valor unitário mantém o mesmo. Vocês não precisam ficar escrevendo este cifrão na mão toda hora. Vocês podem simplesmente utilizar o nosso function F4. Então, apertar o botão Fn e o F4 e ele já vai colocar o cifrãozinho pra gente. Nesse outro exercício, ele pede para utilizar a alça de preenchimento para preencher as sequências abaixo. Para conseguir criar uma sequência, a gente precisa colocar duas ou mais células para o Excel entender o que a gente está querendo que ele faça. Então, eu vou colocar aqui uma data, vou colocar, não sei, 1/3/2025. Se a gente pedir para ele preencher o resto, ele vai só escrever... aqui ele puxou certinho, né? Mas às vezes, se a gente escrever, sei lá, número 1 aqui, ele não vai entender que é uma sequência, mas na data ele entendeu. Então, para o dia da semana, a gente pode vir aqui e escrever, por exemplo, segunda. Aqui não é segunda-feira, eu vou colocar sábado. Sábado. Se a gente puxar, ele entendeu que é para continuar essa ordem. E para a sequência numérica, como eu mostrei, ele pode acabar não entendendo. E então, como a gente resolve isso? É só a gente colocando um outro valor para mostrar uma sequência. Prontinho. Ou então, a gente pode vir aqui, ele pode entender outras coisas, né? A gente pode colocar aqui, talvez, um 3, a gente quer que pule de 2 em 2. Seleciona as células que já tem essa sequência. E ele vai pular de 2 em 2 também.
O nosso segundo vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e caso tenham surgido dúvidas, não hesitem em nos procurar. No próximo vídeo, falarei sobre algumas funções mais complexas que são muito importantes que vocês entendam, que são as funções de lógica, as funções de procura e as funções de contagem. E é isso, até mais!